Olá, está entrando no ar o programa Sabor em Prosa, pela nossa querida TV Campos de Minas. Estou aqui com a Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Tudo jóia? O que você vai fazer para nós? Hoje nós vamos fazer um bolo de chocolate, sem glúten, sem leite, sem ovo, mas sempre com sabor. Nossa, que delícia! Eu vou experimentar, viu, gente? Que eu posso comer de tudo, mas eu quero saber qual que é o gosto. Com certeza, Sabor em Prosa está no ar. Bom, então vamos. Fernanda, sem, como é que é? Chocolate, sem farinha, sem leite, sem glúten. Sem glúten, sem leite, sem ovo. Então vamos lá. Primeiro me fala, por que você é alérgica ou alguém de sua família? Como é que é? Eu não sou alérgica, mas meu esposo, ele é celíaco, né? Ele tem problemas com glúten. Eu tenho uma filha vai fazer 5 aninhos que tem alergia a leite e a ovo. E a pequenininha que também tem problemas com glúten, com leite, com ovo. Então, a gente teve que sambar e aí desenvolver receitas saborosas e que desse, né, para os 3 pudessem comer. Gente, durante o programa nós vamos conversando bastante, porque ela me falou coisas interessantíssimas que você falou da lactose. Tem gente que tem alergia à lactose, mas não ao leite. Como é que é? Ou eu entendi, vai. Ao contrário. Ao contrário, perdão. Tem gente que tem intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, e tem gente que tem alergia à proteína do leite de vaca. Então, são 2 coisas diferentes. Você pode ter um produto que tenha leite e que não tenha lactose. Então, quem tem alergia a leite de vaca, à proteína do leite de vaca, não vai poder comer um produto que tem lactose e que tenha leite. Então, tem que ficar muito atento ao rótulo. Então, quem é alérgico tem que ler muito bem rótulo. Alergia é pior do que intolerância? Os 2, a pessoa sofre, né? Tem algum sofrimento por causa disso, mas a alergia ela corre o risco realmente de morte. A intolerância, a pessoa vai ter uma cefaleia, talvez, um problema gastrointestinal, mas ela não vai morrer imediatamente depois que comer. O alérgico, ele realmente, assim que ele come, ele pode, dependendo do grau de alergia dele, ter um choque anafilático e aí ele morrer por causa disso. Nossa, gente, é muito sério. Vamos lá, Eliane, para você esse programa hoje. Falou comigo. Ela falou que comeu, tinha comido algumas coisas assim. Depois ela abriu uma lata de salsicha, comeu. Começou a ficar a boca toda inchada, começou a sentir mal, falta de ar. Né? A minha filha, a alergia dela é tão forte que ela passa mal com o cheiro do leite. Então, se tem um leite fervendo, alguma coisa assim, ela acaba passando mal. E a contaminação... O que acontece na hora que ela está... O que acontece com o cheiro do leite? Ela começa a sentir falta de ar? Ela começa o narizinho ficar obstruído, dependendo, ela começa a inchar, enche o olho, e aí tem um pouquinho de dificuldade para respirar. Nós tivemos poucos casos, poucos episódios, porque a gente acaba sendo muito cauteloso, sabendo que a alergia dela é muito forte. Então, a família inteira entrou nesse ritmo e topou, na verdade. Acho que a família é muito importante, né? Gente, é muito nesse sério. momento. Agora, como é que faz? Se você quiser ir fazendo aqui, eu vou te perguntando durante. O que você vai colocar no bolo? Eu quero saber como é que ela vai fazer quando ela estiver na escolinha. A sua filha está na escolinha. Como é que faz? Você vai fazendo o bolo aqui que eu quero saber. Okay. Por favor. Então, vamos começar. Quem tem problema com glúten não vai poder comer a farinha de arroz. E nem a aveia também, porque a aveia, originalmente, ela não tem glúten. Mas, por causa da contaminação cruzada, então, todos os produtores de aveia do Brasil também produzem farinha de trigo. E aí, por tabela, por causa da contaminação, na hora que vão medir a dosagem, né, a quantidade que tem de glúten naquele produto, dá mais de 20 ppm, 20 partículas por milhão. E aí, acaba tendo que ter no rótulo contém glúten aveia. Então, só a Europa, na verdade, que fornece aveia sem glúten. Então, a gente não pode, quem tem problema com glúten, não pode com farinha de trigo, com aveia, com malte, com centeio
e com cevada. Não pode a cerveja também. Então tem que tomar cuidado. Então a gente vai usar. Isso é bom para ela, né? Não beber. Pois é. Ó, que bom. No esposo também. Aí vai no vinho, vai na cachaçinha, né? Então a gente tem que pensar em outras farinhas. Então a gente tem a farinha de arroz, que é muito usada, mas a gente não pode usar a mesma equivalência. Ah, farinha de trigo, farinha de arroz, porque a farinha de arroz é mais seca e um pouco mais pesada. Então a gente vai usar féculas, polvilhos, amido de milho, farinha de banana verde. Hoje tem uma diversidade de farinha no mercado. Então a gente aproveita essa diversidade de farinhas nos produtos sem glúten também. Então, nós vamos usar 1 xícara de farinha de arroz. Tá? Essa aqui está até um pouquinho mais escurinha, que ela é um pouquinho mais integral, que é melhor também, né, por causa dos diabetes, né, para a gente abaixar o índice glicêmico do nosso produto. Meia xícara de amido de milho. Não precisa ser uma xícara inteira de açúcar, para a gente também não ficar aquele bolo doce demais. É cristal, né? Cristal. Você percebe que ela está até um pouquinho mais escura também. Quem quiser colocar açúcar mascavo, fica mais saboroso ainda. Então, 3/4 de xícara de farinha de arroz, 1 xícara de chocolatado em pó. Não é Toddy, Nescau, porque esses produtos têm leite. Então, ele tem que ser aquele chocolate que você compra. Seu cacau? Cacau em pó. Isso. É mais saboroso também. Mais saboroso, é mais saudável também, né? A gente vai usar a goma xantana, que é um espessante. O que acontece? Onde que eu acho isso? Você vai achar no mercado municipal com a Adilson! Beijo pra você! com Davi, no Naturalis, né? A gente está rodeado hoje, graças a Deus, de lojas que se preocupam também com a saúde da gente, então fornecem bons produtos para a gente. Então, a gente vai achar a goma xantana, a goma agar, que são espessantes. O psyllium também é um espessante, porque o glúten, ele atua como se fosse uma rede dentro da receita. É o glúten que vai permitir que a massa cresça. Sem glúten, nada iria crescer e nada iria ficar fofinho. Tá? Iria ficar tudo um pão de queijo, quando seca, né? Ressecado. O pão de queijo é muito bom, né? É muito bom. E ele cresce por causa do polvilho. Né? O polvilho que deixa ele crescer. Por isso que a gente também usa muito polvilho em receita sem glúten, para ajudar a crescer. Mas e o pão de queijo? Como é que faz para quem tem a lactose, gente? Não pode, não pode. Mas aí, se você quiser me convidar para um próximo programa, eu vou te apresentar uma Está convidada. De um pãozinho de queijo que não tem queijo, que tem baroinha e que fica mais saudável. Mas e o queijo, gente? E todo mundo come e fala assim, Fernanda, você é uma bruxa. E eu falo, não sou. Porque fica igualzinho pão de queijo. Só É mesmo? Só comendo para você ver. Tem no meu canal. Eu tenho um canal no YouTube, o Sempre com Sabor, e eu já fiz essa receita lá. Quem quiser conferir, entra lá. Sempre com sabor no YouTube. Então, a gente precisa de um espessante, a goma xantana, que ele vai ajudar, vai fazer um pouquinho essa função do glúten. Então, ele vai fazer um pouco essa rede no nosso bolo para deixar o fermento agir. Então, sem espessante, não vai dar certo, por 2 motivos. Não vai crescer e vai ficar esfarelento. Então, quem faz um produto sem glúten e, na hora que corta, nossa, ficou parecendo uma paçoca, é porque não usou espessante. Tá bom? Então, vamos lá, para a gente colocar no forno daqui a pouco, hein, gente? Vai lá. Uma pitadinha de sal. Tá? Nós vamos usar, véspera de Natal, então nós vamos usar uma noz. Noz, que é muito bom. Bem gostosinho para dar um sabor. E vamos misturar. Essa noz, por acaso, foi lá do Adilson? Foi do Adilson, foi fresquíssimo. Temperos Vicentino. Muito bom. Vamos misturar só para ficar mais fácil, que a gente não pode ficar batendo demais uma massa sem glúten. Porque como a gente tem a falta do glúten, então a gente vai... o salzinho não saiu, não caiu. O salzinho para realçar, né? Todo mineirinho sabe. Um pouquinho só de baunilha. Pouco, né? Porque a baunilha rouba o gosto de tudo, né, Fernanda? É igual azeitona. Azeitona rouba o gosto de tudo. Agora vem o substituto do ovo, que é o vinagre de maçã. 1 colher de vinagre de maçã. Outro substituto de ovo também poderia ser a linhaça hidratada. Então, 1 colher de farinha de linhaça hidratada com 4 colheres de sopa de água. Você deixa ali uns 2 minutinhos. Eu gosto de tomar linhaça. Ela vai fazer, e ela vai fazer uma gominha, né, um gelzinho. Esse é um belo substituto para ovo. Eu deixo à noite, uma amiga minha, você tem que conhecer a Catarina. Bacana, ela tem um pianíssimo, ela e o marido, eles têm um duo. E ela só faz comida natural, bacana demais. Vou te apresentar para ela. Ótimo.
Eu coloquei aqui meia colher, ó, meia xícara de óleo, tá? E agora a gente vai colocar a água até dar o ponto. Ai, mentira. Agora já foi. Me empolguei. Podia colocar o fermento aqui também. Já coloco o fermento junto. Pode colocar e pode colocar agora, não pode? Pode colocar agora também. Acho que vai faltar um pouquinho de água. A gente pega. Um pouquinho de água. Fernanda, ela me ensinou, a Catarina, ela me ensinou, de noite coloca uma colherinha de linhaça na água e de manhã eu bato com... Olha, Joãozinho, tem uma pessoa aqui. Eu bato com mamão. Ah, que delícia. Uma delícia. Ó, a receita sem glúten... Tá bonita, hein? Tá bonita, não tá? Tá. A receita sem glúten, ela não... a textura é diferente, Uhum. tá? Então, a ideia do bolo com glúten, o glúten dá uma elasticidade, né? Você percebe que tem uma elasticidade por causa do espessante, tá? Olha só, tá? Então, a gente tá no ponto. É mais fácil de fazer também, não é? Agora, a gente vai colocar... Mais fácil de fazer. E agora, a gente vai colocar o fermento e pronto. E colocar para assar. Tá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Uma colher de sopa de fermento, que já poderia ter colocado, no caso, né? Tá. E aí, agora a gente já vai colocar para assar. E aí, assando em fogo pré-aquecido, 10 minutos, mais ou menos 30 minutos. Vai variar de fogo, Eu vou só né? esperar você colocar ali para a gente fazer um intervalinho, tá bom? Já está prontinho aqui? Isso. Adoro fouet. Fouet é muito bom, gente. Ai, agarrou tudo. Você quer esperar, a gente volta no outro. Então, quando você tira do... Não? Não, o cheiro tá bom. Olha isso, que A gente lindo. pode raspar aqui, igual do bolo comum, eu vou gostar? Pode. Eu vou gostar? Demais. Adoro raspar. Adoro. Vamos dar um pouquinho aqui, Fernanda? Igual Ó. minhas meninas, a Ana e a Esté adoram. Igualzinho bolo. Igualzinho bolo. Ué, é bolo, Meg. Como é que é igual bolo? Vamos fazer um rápido intervalinho aqui, que já tá assim pra mim. Isso. Sabor em prosa, volta já.